Os tipos de instrumento. Então nós vamos encontrar aqui as buzinas, né? As buzinas eram trombetas feitas de chifre ou de metal retorcido, como eu disse para vocês, dependendo do tamanho do chifre, do contorno do chifre, tinha-se um som mais agudo, tinha-se um som médio ou um som mais grave. Nós vamos encontrar os símbolos, que são os pratos de metal que nós usamos até hoje na orquestra, nós usamos nas fanfarras, né? Aqueles pratos de metal são os símbolos sonoros e símbolos retumbantes. Nós vamos encontrar o pífaro. O pífaro é um tipo de flautim, tudo isso no contexto do Velho Testamento, tá ok? O pífaro é um tipo do flautim. O flautim é aquele instrumento bem pequenininho, hoje de metal, que se toca no canto da boca. E é um dos instrumentos mais agudos, que tem um poder sonoro grandioso. Tanto é que numa banda marcial tem no máximo 2 flautins. Nessa época, o flautim feito de madeira. Tá ok? Muito bem. Nós temos as harpas, né? Aí a gente lembra bem de Davi tocando a sua harpa, um instrumentista desde a sua pré-adolescência, ali como, pelo menos registrado na Bíblia, a partir da sua pré-adolescência, adolescência, e era um tocador de harpa. Nós temos um saltério, que também é um instrumento de corda. Nós temos a cítara, que é uma forma aperfeiçoada da lira. A lira, para vocês lembrarem da lira, aqueles anjinhos barroco tocando, que a gente acha que é uma harpinha, né? É uma lira que ele tem menos cordas, tá bom? Então é a cítara. Por favor, Jean, o próximo. Nós temos os tamboris, que são os pequenos instrumentos de percussão feitos de madeira e couro. Tamboris é o mesmo de tamborim, tá? O que é usado hoje na escola de samba. Aquele pequenininho que na escola de samba toca com a varetinha, batendo. Parece o pandeiro, só que é pequenininho, né? Esse é o tamborim. E o tamboris, na Bíblia, é igualzinho o tamborim, só que revestido de couro, né? Nós vamos encontrar aqui no século XX esses instrumentos, a partir da década de 70, nós vamos ver que muitos desses instrumentos que eram revestidos de couro, passaram a ser revestidos de nylon. Então os tamborins hoje, eles são revestidos de nylon, o tarol, o bumbo, o tambor, porque o som fica até mais forte. Mas o som no couro fica mais bonito, tá bom? Então, todos eles revestidos de couro. A flauta, né, um instrumento de couro. E os adufes, que são os pandeiros, né, maior do que o tamborim, são os pandeiros. Alguns revestidos de couro, outros sem revestimento de couro, com aquele arozinho do lado que dá aquele som. Então, nós encontramos nos tipos de instrumentos musicais na Bíblia, instrumentos de sopro, instrumentos de cordas, instrumentos de percussão, todos eles sendo usados para glorificar a Deus, todos eles sendo usados para cultuar a Deus, todos eles sendo usados num determinado momento diante da Arca da Aliança em adoração a Deus. Pois não, querido? Só tem uma curiosidade. O senhor estava falando da harpa. Eu lembrei quando eu era criança, meu pai me deu um instrumento parecido com uma harpa. Ele vinha com uma corda de aço, um trem assim, bem... Ele é muito bonito. E é tocado com uma... Se eu falando da vareta, ele era tocado com uma vareta. Eu tenho tentando lembrar o nome desse instrumento. Saltério. Saltério. É esse mesmo. Tá? Parece uma harpa, né? Deitado no chão. Só que a harpa, as cordas ficam em vertical. E o saltério, elas ficam no horizontal. Você pode dedilhar, como você pode percutir naquela corda. Tá? Então é um saltério. Era muito usado, muito vendido. Hoje a gente vê menos. Eu não sei se o que você tinha era assim, que tinha um papel com um desenhozinho e que punha debaixo. E aí você ia atrás das bolinhas lá, e aí saía a música, não é? Isso, exatamente. Mesmo. Naquela época não tinha nem o papel nem as bolinhas. Mas aí eles fizeram isso para poder facilitar. É justamente o saltério. Você coloca ele no horizontal, né, em cima do colo,
e até hoje muito usado, muito usado. Tá bom? Legal, vamos lá. Para o próximo, por favor. Olha só como que a música ela era usada pelos judeus, em tudo na vida deles. Era usado nos cortejos sagrados, vamos lembrar que o povo ia para Jerusalém cantando, nós vamos encontrar os salmos de romagem, né, os salmos dos degraus, e aquelas composições belíssimas, o povo ia cantando, ia festejando. O povo de Israel, o povo judeu, é um povo muito festivo, muito alegre. E eles iam cantando nos cortejos sagrados. Nós vamos encontrar a música sendo usada na consagração do templo, ali em 2 Crônicas, no capítulo 5, agora mesmo a gente vai lá. A música era usada na coroação dos reis, a música era usada na celebração de vitórias, e a música era usada nas cerimônias fúnebres. Então não mudou nada, tá? Porque o crente, ele usa a música para tudo, né? Casamento usa música, no aniversário usa música, no culto usa música, na cerimônia fúnebre usa música. Então nós usamos a música assim como o povo judeu usava a música. Portanto, a música ela tinha uma força muito grande, ela tinha uma ação muito grande. Depois nós vamos ver o quanto essa ação ela é edificante, ela é abençoadora, ela serve de instrumentalidade para a pregação da palavra, para aconselhamento e tantas outras coisas. Nós vamos ver isso mais para frente. Portanto, a música era usada pelos judeus em todas essas ocasiões. Eu estou indo muito rápido ou tá sendo legal? Tá? Qualquer coisa vocês me brecam, tá bom? Muito bem, agora eu quero ler esse texto com vocês. Lá em 1 Crônicas, no capítulo 16. 1 Crônicas, no capítulo 16. Nós vamos ler versículos 1 a 6. 1 Crônicas 16, versículos 1 a 6. Então nós ainda estamos no tabernáculo, tá ok? Nós ainda não fomos para o templo. Introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi. E trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor e repartiu a todos em Israel, tanto os homens como as mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar e louvar e exaltar o Senhor Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe Zacarias, o segundo e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel, com alaúdes e harpas, e Asaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaziel estavam continuamente com trombetas perante a arca da aliança de Deus. Esse texto é muito rico, tá? Esse texto é muito rico. Nós vamos lembrar que Davi, ele, certa feita, tentou levar a arca da aliança de Deus de forma contrária àquilo que Deus tinha mandado, não é? Quando Deus, ele levanta ali os levitas, e quando ele manda Moisés construir a arca da aliança, ele fala que Moisés devia construir a arca com madeira de acácia, revestir a arca todinha de ouro, colocar dentro da arca a lei moral, os 10 mandamentos, e do lado de fora era para ele colocar uma argola em cada canto da arca.
Iam passar 2 varais revestidos de ouro, um de um lado e o outro de outro, e só quem poderia levar a arca da aliança seriam os levitas sobre os ombros. Lei, palavra de Deus, mandamento de Deus. Davi quis modificar isso. Eu acho que ele pensou assim, gente, esse trem está tão batido, esse negócio de ficar só carregando a arca no ombro, toda vez que sai com essa arca, carrega no ombro, vou fazer um trem diferente, vou fazer uma carroça. Nós vamos carregar a arca na carroça. Deus não mandou carregar a arca na carroça. O que representava a arca da aliança? A presença de Deus. A arca da aliança não era para ser adorada, mas ela representava a presença de Deus no meio do povo. Davi desobedeceu a palavra de Deus. Um músico, um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, faz a carroça, coloca a arca na carroça, o boi tropeça, Uzá tenta pegar a arca para não cair no chão, cai morto por juízo de Deus, e Davi ainda fica emburrado. Não é? Agora ele está carregando direitinho, do jeito que tinha que ser. Porque Deus prescreve o que Ele quer. Nós precisamos entender bem isso. Nós vamos fazer liturgia, Deus prescreve como tem que ser a liturgia. Nós vamos prestar um culto, Deus prescreve como é esse culto. Nós vamos cantar louvores com música, Deus prescreve como é essa música. E nós precisamos fazer exatamente aquilo que Deus nos manda fazer, para que isso seja aceitável diante do Senhor, para que isso glorifique o nome do Senhor. Portanto, agora a arca está sendo levada corretamente. Aqui diz assim: introduziram, pois, a arca de Deus e puseram ela onde? Onde colocaram a arca? Está lá no tabernáculo. Em que lugar do tabernáculo? Leia aí o primeiro versículo do capítulo 16. No meio da tenda. Grave bem isso, porque isso já começa a nos direcionar para a liturgia. Tá ok? Colocaram a arca de Deus no meio da tenda. Quando a arca de Deus ela foi construída lá no deserto, ela era colocada no meio da tenda. A tenda era colocada no meio do acampamento. A arca da aliança representava a presença de Deus. Então, aonde estava a presença de Deus? No meio, no centro. Então, isso nos mostra um culto teocêntrico. Isso nos mostra uma liturgia teocêntrica. Então, a arca aqui foi colocada no meio da tenda. No meio da tenda. A gente vê aqui um teocentrismo. E nós vamos trabalhar isso quando a gente for trabalhar culto e liturgia. Mas aqui a gente já vê o aspecto teocêntrico. A arca sendo colocada no meio.